Reunião de pauta começando aqui na Causa Operária TV. Muito bom dia, companheiros que estão aqui neste canal Revolucionário Independente. Quanto tempo, hein? Henrique? Reunião de pauta, quanto tempo? Não, eu não sou nem a Marília, nem a Isadora, nem a Nina, o Vasco também não é. Esse aqui não é o Rádio Peão, não é o correspondente internacional. Fiquem tranquilos, vocês não estão com o horário virado aí. Sim, agora são 9 horas e 19 minutos e está começando. Vocês também não voltaram 3 anos no tempo aí? Também não. Não voltaram. 3? É tanto tempo assim já? Nossa Senhora. Mais ou menos isso. 2, 3 anos. É, por aí. Mas estamos começando a reunião de pauta, hoje excepcionalmente aqui. Talvez amanhã também, Vasco. Vai depender aqui da nossa... Né, do golpe que a gente está dando aqui nos outros apresentadores. Mas estamos aqui excepcionalmente hoje para apresentar as notícias desta manhã aqui no Reunião de Pauta. E, bom, só lembrando aqui, né, aqueles recados iniciais, pessoal, já mandar seu superchat. Manda seu superchat aí, fala assim, sai fora aí, Henrique Vasco, eu quero a volta das outras apresentadoras, ou então manda seu super sticker, manda seu comentário falando vermelho é a cor da esquerda, verde e amarelo, encher naquele lugar. Manda aí que isso tudo contribui com a gente. E também seja membro do canal, tem 5 níveis aí para se tornar membro, a partir de R$ 7,99 por mês até R$ 200 por mês. E esse dinheiro entra mensalmente na Causa Operária TV para a gente poder aqui sempre fortalecer o canal. Bom, estou aqui com o Eduardo Vasco e a gente começa, né, Vasco? Isso aí, Henrique. Bom dia a todo mundo, bom dia Brasil, bom dia Brasil Vermelho, bom dia... Bom dia, Brasil foi. Bom dia, Brasil. Opa, foi a gente bonito. Está se vendo agora? É. Agora estamos nos vendo novamente. É o seguinte, o Salles caiu ontem. Eu vi, como sempre, né, quando cai um ministro, a esquerda ficou alvoroçada. O Salles caiu. Tudo bem que o Salles é um ser desprezível, né, uma escória, como todos os golpistas são, como principalmente aí a corja do Bolsonaro. Mas nós devemos entender um pouco o que está acontecendo, né? Porque não adianta ficar, nossa, Salles caiu, que maravilha, etc. e tal, né? É o 16º ministro do Bolsonaro já que cai, e até, né, 16º e cair ministro, como a gente viu, não adianta muita coisa, né? Continua o Bolsonaro aí está o Salles. Salles é do Partido Novo, né? Eu não posso deixar de falar que o Ricardo Salles... Jair Bolsonaro fica. Essa piada é horrível. Para esse horário da manhã, provavelmente nós vamos expulsar o que restou aí da nossa audiência quando viram que a gente que ia apresentar o programa. Mas tudo bem, Vasco, a gente permite essas coisas bestas aqui no Reunião de Pauta. Vamos lá, é o seguinte, o Salles caiu, a imprensa toda está avaliando a coisa como... que eles já estavam muito próximo de cair, né? E aí nós tivemos as mobilizações do dia 29, do dia 19. A gente vai falar um pouco aqui também da questão dos indígenas que estão protestando em Brasília e estão, inclusive, recebendo um tratamento VIP, né, das forças de repressão aí lá em Brasília. Um negócio totalmente absurdo. E tudo isso daí eu acho que foi meio que assim, criou um ambiente para ele ser tirado de uma vez por todas, né? Mas a gente deve analisar a coisa também, né? Nós estamos agora numa situação um pouco diferente do ponto de vista internacional, né? Vamos lembrar que a questão da Amazônia tem sido um cavalo de batalha aí do imperialismo, né? Para atacar o Brasil, para atacar o governo Bolsonaro. E o Salles, ele ficou aí reconhecidamente como o cachorro louco, né, dos incêndios, do desmatamento, etc. e tal. Então, Salles caiu, mas e aí, né, como fica? A política do Bolsonaro não vai mudar, mas dá uma impressão de que eles estão procurando aí uma certa aproximação política com o próprio governo Biden, né? Que já é um setor do imperialismo que faz mais demagogia com essas questões. Eles vão vir aqui, vão incendiar tudo, vão roubar tudo do mesmo jeito, mas eles fazem mais demagogia com essas questões, né? Eu
Eu acho que a saída do Salles a gente pode comparar um pouco com a saída do Ernesto Araújo do Itamaraty, né? O Ernesto Araújo, ele tava ali, ele saiu pouco depois que o Biden assumiu. Ele era um dos últimos trumpistas ali do primeiro escalão do governo Bolsonaro, né? E devido à sua política também de cachorro louco, totalmente, né? Ele acabou sendo chutado para fora porque o imperialismo não quer alguém que seja adorador de uma personalidade específica, mas sim do imperialismo como um todo, né? E o Ernesto Araújo, ele era um cara do Donald Trump, né? E não do imperialismo de conjunto. E o Ricardo Salles, acho que a gente pode fazer também essa mesma avaliação, né? Também era aí um dos últimos, como você falou, cachorros loucos aí do governo Bolsonaro. Tem que passar a boiada, né? É aquilo que a gente sempre tem falado, né? Do Bolsonaro. O Bolsonaro ele é incômodo para a burguesia, porque o que a burguesia faz, né, as escuras, o Bolsonaro faz as claras, né? Qual ministro do meio ambiente, por exemplo, do Fernando Henrique Cardoso, falaria, né, publicamente ali com câmera filmando que tem que passar a boiada, tem que aproveitar que o pessoal está falando só da Covid para passar a boiada, para entregar tudo, né? Isso daí é loucura, é quase um suicídio político. Isso daí motiva, né, uma indignação muito grande aí de uma parcela significativa da sociedade, né? E a burguesia não quer um cara que seja dessa forma para desestabilizar o governo, né? E o governo do Bolsonaro como um todo é assim, né? O próprio Bolsonaro é assim, o cara que fala essas coisas, embora ele não faça, né? O FHC, por exemplo, o Dória, os caras fazem muito pior do que o Bolsonaro, só que você precisa manter as aparências. E o Ricardo Salles, assim como o Ernesto Araújo, não sabia manter as aparências, né? Agora, tem uma notícia aqui, né, na Folha de São Paulo, que já sobre essa questão. Com apoio da ala moderada do agronegócio, novo ministro é visto como o nome mais plausível, né? Então eles tentam colocar alguém que é visto como um cara moderado, né? Ou seja, que tem uma aparência, né, mais colorida, né, menos agressiva com o meio ambiente, só que vai fazer a mesma coisa ou até pior que o Ricardo Salles, como é o caso aí do próprio Biden no lugar do Trump. E o Bolsonaro, o governo Bolsonaro está se adaptando aí ao Biden. Quem sabe, né? A gente pode ter, né? A gente vem analisando isso daí, desenhando aí um possível acordo, né, entre o governo Bolsonaro e o imperialismo, para que o Bolsonaro seja reeleito em 2018, uma vez que a burguesia e o imperialismo não têm conseguido dobrar o governo Bolsonaro, né? Então entrariam em um acordo aí, o Bolsonaro tendo uma aparência menos agressiva, tudo, só que mantendo basicamente a mesma política. E aí o imperialismo, Biden, bonitinho, cheirosinho, a Rede Globo vão poder falar, não, o Bolsonaro, que nem o próprio Luciano Huck nas eleições de 2018, né? Quando, na verdade, ele apoiou o Bolsonaro, ele falou, né? No PT eu nunca votei nem vou votar. Já o Bolsonaro, ele pode... De repente, tudo bem, ele é feio, ele é todo assim, mas ele pode se adequar, né? Então, é possível que a burguesia e o imperialismo adotem essa estratégia. E essa demissão aí do Ricardo Salles aparentemente vai nesse sentido também, Henrique. Só reforçando, né? O Bolsonaro e o Biden, e a direita, né, nacional ligada diretamente ao imperialismo, o Biden sabem que a situação para encontrar a chamada terceira via eleitoral neoliberal é complicada e eles estão aí preparando o terreno que, se precisar, vão apoiar o Bolsonaro, né? E o próprio Bolsonaro, de uma certa maneira, está se preparando para esse momento glorioso, né? Que ele vai ter aí o apoio eleitoral do imperialismo e dessa direita civilizada novamente em 2022, se eles não conseguirem efetivamente um candidato alternativo aí do
do imperialismo, coisa que eu acho difícil mesmo que eles consigam, embora eles estejam tentando, né? Henrique, só deixa eu falar uma coisa. Desliga o DCM. eu vou... Não, desliga o DCM. Então, eu ia dar esse recado, na verdade. Porque é o seguinte, ó, a companheira Angelina, que está aqui com o nome de Gabi, que falou que pegou o celular emprestado da filha dela... Espero que ela ainda esteja aqui. Ela falou que vai abandonar a gente para ir ver o Rui no DCM, mas o Rui é amanhã no DCM. O dia do Rui no DCM mudou, não é mais de quinta, é de sexta. Então vocês não precisam abandonar a gente hoje. É desculpa. Amanhã Isso é uma desculpa dela para não querer ver a gente. Amanhã vocês podem abandonar a gente, talvez. Mas hoje não precisa. Deixa eu dar um bom dia aqui então para o Igor Teodoro, para a Cecília Maria, para Desta Vez Eu Consigo, para o Pedro do Livramento, para Angelina ou Gabi e o Carlos Adustos, que estão aqui com a gente. E o Arthur Freitas está aqui também. Bom, é isso, né? Bom, Vasco, é o seguinte, ó, eu queria que você falasse, antes da gente... A gente vai falar dos atos, né? Tem bastante coisa para falar dos atos, mas eu queria que você falasse um pouco da questão da votação, que eu acho que tem a ver com isso também, né? Tem a ver com isso. Da abstenção do governo Bolsonaro em relação à votação na ONU sobre o bloqueio contra Cuba. Que é uma coisa inusitada. Ontem houve, né, a votação que acontece todos os anos desde 1991 na Assembleia Geral das Nações Unidas sobre a resolução a respeito do bloqueio econômico que os Estados Unidos impõem a Cuba, né, desde o início da Revolução Cubana, ou seja, há 60 anos. Como sempre, né, a maior parte dos países do mundo votou pelo fim do bloqueio a Cuba, enquanto que uma parcela ínfima dos países votou a favor. E essa parcela se resume a Estados Unidos, que é interessado direto, uma vez que são os Estados Unidos que impõem esse bloqueio, e Israel, que é um apêndice do imperialismo norte-americano, né, no Oriente Médio, que é o governo que historicamente é o mais fiel, né, ao imperialismo em todo o mundo. Isso daí é expresso justamente por essa votação aí na ONU. Os 184 países votaram contra o bloqueio a Cuba, né? Houve 3 abstenções que foram da Colômbia, do Brasil e, se eu não me engano, da Ucrânia. Só deixa eu conferir aqui. Mas o interessante, né, pro caso aqui dos brasileiros, foi justamente o Brasil, Colômbia e Ucrânia se abstiveram. Mas é interessante, porque no ano passado, né, é a segunda votação aqui na Assembleia Geral da ONU sobre isso durante o governo Bolsonaro. Se eu não me engano, a votação que ocorreu ontem deveria ter ocorrido no ano passado, mas não ocorreu por causa do coronavírus, né? Então, de repente, até esse ano aqui vai ter novamente, porque isso aqui é retroativo. E na outra vez, o Bolsonaro, né, com o Ernesto Araújo, votou a favor da continuidade do bloqueio, junto com Estados Unidos e Israel apenas. Foi a primeira vez, né, que o Brasil vota a favor do bloqueio econômico contra Cuba. Nas outras vezes anteriores, todas havia votado contra o bloqueio contra Cuba, né? E agora ele voltou atrás mais ou menos, né? Se absteve, não fez como sempre havia feito, votado contra o bloqueio a Cuba. Se absteve junto com outros países que são totalmente capachos do imperialismo, que são a Colômbia e a Ucrânia, né? E 2 países aí governados pela extrema-direita golpista. Ausentes que não votaram foram as repúblicas Centro-Africana, Moldávia, Somália e Mianmar. E no caso do Brasil, né, também pode ser que haja essa questão de o Bolsonaro, né, querendo aí já dar umas pequenas reformazinhas de leve, né, em como é visto pela opinião pública, né,
e aí não vota a favor do bloqueio a Cuba, porque nem mesmo países imperialistas como a Alemanha, França, Inglaterra votaram a favor do bloqueio, votaram contra o bloqueio. E porque o Donald Trump não está mais no governo dos Estados Unidos, né? Então não está lá o grande exemplo do Bolsonaro, né? O dono do Bolsonaro não está mais no governo dos Estados Unidos. Então, agora o dono é outro, né? Embora o Biden, logicamente, que é o interesse do Estado norte-americano, do imperialismo norte-americano, manter o bloqueio a Cuba, ele votou, obviamente, a favor do bloqueio a Cuba, mas não precisa do que o Brasil faça isso, né? Não é uma questão mais... a ideologia não está tão presente mais, como se comprovou ontem pela própria questão da demissão aí do Ricardo Salles, como já havia feito com questão ao Ernesto Araújo, né? Então, acho que isso daí também, embora seja uma coisa relativamente pequena, eu acho que também pode ser considerado um indício, né, dessa questão da adaptação aí do Bolsonaro à demagogia aí, do imperialismo, uma tentativa de se desvencilhar um pouco do Donald Trump, né? Até para salvar a própria pele, porque alguém vinculado ao Donald Trump hoje vai ser muito perseguido, né? O próprio Trump está sendo muito perseguido. E sobre a questão do bloqueio mesmo contra Cuba, né? Esse bloqueio econômico afeta todas as áreas aí da economia cubana e da vida dos cubanos, né? A gente tem uma matéria, uma coluna da companheira Márcia Chueri, que está publicada no blog Internacionalismo e que está publicada, se eu não me engano, inclusive aqui nessa edição dessa semana aqui do jornal Causa Operária, número 1166, né, que ela fala a respeito dos direitos humanos e do bloqueio a Cuba, né? Aqui, vocês podem adquirir o jornal Causa Operária e ler a coluna da companheira Márcia Chueri, tem a coluna do próprio Henrique aqui, né? E nessa coluna ela fala justamente dessa votação aí da resolução dos direitos humanos, na verdade da propaganda dos direitos humanos em Cuba e da resolução da ONU, que é um ataque total aí aos próprios direitos humanos dos cubanos, porque Cuba não pode comprar equipamentos para a luta contra o Covid, por exemplo, hospitalares, né? Cuba não pode comprar uma série de equipamentos para o setor de transporte, por exemplo. Então, tem algumas estatísticas que são interessantes. Por exemplo, um único dia de bloqueio econômico dos Estados Unidos impede Cuba de produzir, se eu não me engano, 183 ônibus de transporte, né? Se os Estados Unidos suspendesse o bloqueio econômico contra Cuba durante um dia único, Cuba ia poder produzir 183 ônibus para transportar, né, a população. E isso daí são várias estatísticas assim, né? Um dia de bloqueio suspenso faria com que Cuba pudesse produzir toneladas de arroz para alimentar a sua população. Mas não pode fazer isso porque ela precisa importar um combustível, né, para transportar as mercadorias, para transportar os alimentos, para produzir os próprios alimentos. E essa questão aí envolve todas as áreas aí da sociedade cubana: saúde, educação, produção econômica, ciência, tecnologia, né? Então é uma violação completa aos direitos humanos dos cubanos. O bloqueio econômico literalmente mata os cubanos, né? Cuba não pode produzir o suficiente para alimentar a sua população em muitas épocas do ano por causa do bloqueio econômico contra Cuba, né? Isso daí já foi denunciado milhões de vezes aí, né, pelo povo cubano e pelo governo cubano na ONU. Então, isso daí é interessante, porque o governo Biden, que é o cara progressista, humanitário, tudo mais, mantém aí o bloqueio contra Cuba, seguindo o que o Donald Trump fez, que na verdade foi apenas seguir o que o Bush, o que o Obama tinham feito, né? Mas o Biden não era o anti-Trump? Por que ele votou igual ao Trump na ONU, né? Isso daí a gente vê a total demagogia aí do imperialismo supostamente democrático
com a questão dos direitos humanos mesmo, né? Exatamente. Bom, continuando aqui, Vasco, é o seguinte, deixa eu dar um bom dia aqui para o Roberto Silva, para o Sou Eu, que está aqui com a gente, e aproveitar e dizer o seguinte, não tem nenhum superchat aqui. O pessoal não mandou nenhum superchat. Podia mandar um superchat aí, ó, para cafezinho, manda um cafezinho pra gente aí. Ainda tem 20 minutos. Será que é por causa da nossa presença? Eu acho que é por nossa causa. O pessoal não tá gostando. Então, prove que você não odeia tanto a gente, manda seu superchat. Manda um superchat. Não importa que sejam nós aqui, o que importa é ser a TV, né? Exatamente. A gente não tá pedindo pra gente. Vocês não gostam da gente, tudo bem. Pessoal, bom, pode mandar superchat, pode se tornar membro, mandar super sticker e tudo mais. Bom, vamos lá. Continuando aqui, é o seguinte, queria falar da Copa América, já que hoje talvez não tenha Zona do Agrião. Momento Zona do Agrião aqui. Momento Zona do Agrião. É o seguinte, ontem o Brasil ganhou aí no último segundo de jogo, virou sobre a Colômbia. O Brasil dominou o jogo todo, levou um gol, né, a Colômbia fez um golaço lá de bicicleta, mas foi um gol assim, achado, né? O Brasil dominou o jogo todo. Faltava um pouco de objetividade, mas dominou o jogo inteiro. Né? Se pegar os números do jogo, inclusive absurdo. É absurda a dominação do Brasil. Virou o jogo, 2-1, continua invicto. E na Copa América, são 3 jogos. E o Tite continua tendo aí apenas 3 derrotas em toda a sua carreira. 4 derrotas. Desde que ele assumiu a seleção brasileira, logo após a Copa de 2014. Né? Para vocês terem uma ideia da superioridade da seleção brasileira sobre as outras. Agora, já que você falou do Tite, né? É impressionante como a imprensa ela tenta achar pelo em ovo para atacar. Né? Eu vi... Onde que foi que eu vi? Será que foi na Folha ou foi no Estadão? Ou foi no Globo? Acabei de ver aqui que um colunista falando, né, do aproveitamento do Tite e tudo, e tá falando que o aproveitamento do Tite só é igual ao técnico do Brasil no Maracanaço. Se eu não me engano, era o Ricardo Costa, eu acho que o nome do técnico do Brasil no Maracanaço. E o que foi o Maracanaço? Foi a derrota do Brasil na final da Copa do Mundo. Então, você vê como a imprensa é agorenta, né? A seleção brasileira não pode ir bem que o cara tenta vincular a um desastre que foi, no caso, o Maracanaço. E aí, não sei se você viu, mas também o PVC, o Paulo Vinícius Coelho, né, que hoje ele está sendo comentarista no Sport TV, ele publicou Globo, uma né? coluna Globo. que é da Globo. Aí ele publicou uma coluna essa semana falando que a Eurocopa é melhor que a Copa América em todos os sentidos, inclusive em estilo, Deixa eu ver. em beleza. Será que é porque a Globo está transmitindo a Eurocopa e não está transmitindo a Copa América? É verdade, né? Nossa, eu não tinha pensado nisso, Henrique. Você é um gênio. Nossa, acho que eu sou um gênio. Será que é por isso também que a Globo não fala absolutamente nada da Copa América depois que a Copa América começou? Né? Acho que Será que é por isso que a Globo tá eu percebi isso. Tá dando... As novelas estão esticando mais, inclusive, nos Jogos do Brasil, para tentar competir, para tentar fazer com que o pessoal não saia da novela para ir pro... Estão colocando mais estão acrescentando mais cenas daquelas inúteis das novelas, que o cara passeando na orla de Copacabana, o cara almoçando, tomando café da manhã, que você fala, mas por que tem essa cena na novela? Que é só para enrolar. A novela já totalmente batida, reprise, inclusive. Mas é interessante. Agora, esse negócio do PVC não dá tempo de falar aqui, mas não é só isso também, né? É a Globo entrando de cabeça na campanha pelo futebol europeu, né? É um negócio muito absurdo, assim, muito nojento e muito capacho do imperialismo, como sempre. Mas o que é interessante também é o seguinte, Vasco. Nós vimos aí, antes de começar a Copa América, que a Globo fez a campanha de que a Copa América era a maior desgraça que poderia acontecer no Brasil, etc. E a esquerda seguiu isso daí, falando não vai ter Copa América.
ensaiaram umas manifestações que foram minúsculas em frente ao estádio, e ficou fazendo fusquinha, né, com o governo Bolsonaro. Enquanto tinha um puta movimento lá para derrubar o Bolsonaro, eles ficaram fazendo fusquinha com a Copa América, né? E aí você falava, esse negócio de Copa América não tem nada a ver. Primeiro que é uma campanha da Globo, nós não podemos cair na campanha da Globo. Segundo, que é uma campanha que é impopular, porque você está se colocando contra o futebol, etc. e tal. Terceiro, que é uma coisa distracionista, porque você tem um puta movimento contra o Bolsonaro, com reivindicações populares, concretas, etc. e tal, né? E você vai lá e desvia o negócio para uma coisa, né, meio direitista, que é a Copa América. Mas aí uma parte da esquerda fala, não, essa Copa América, Copa da Morte, blá, 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 blá. Aí você fala assim, não, tudo bem, então, já que você acredita nisso, vai até o fim, então, continua mobilizando o pessoal e tudo mais. Mas não tem nada. Aí você vê, por exemplo, que você tinha aí, pelos cálculos, algumas organizações calcularam que em todo o país, no dia 19, tinha aí cerca de 700 mil pessoas nas ruas, né? Se você tem um movimento tão grande assim contra o Bolsonaro, né, por que eles não conseguiram mobilizar meia dúzia aí contra a Copa América? Justamente por isso, porque é uma mobilização falsa, artificial e impopular, porque o povo, diferente do que a esquerda pensa, o povo gosta de futebol, gosta de torcer pela seleção brasileira. Tudo bem, tem muita confusão, né? Tem a Globo fazendo campanha pela Eurocopa, esse tipo de coisa. Mas a gente não pode confundir a confusão do povo por conta do bombardeio que tem a favor do futebol europeu, contra o futebol brasileiro, contra a seleção brasileira, etc. e tal, com o povo não gostar de futebol, não gostar de assistir a Copa América, etc. Por isso que não tem mobilização contra a Copa América. Porque a Globo não quer mais, porque também eles não querem ficar falando da Copa América, nem contra, porque não pegou a campanha. E aí também não tem mais mobilização. Cadê a mobilização? Ontem no estádio lá, no Newton Santos, estava cheio de gente lá protestando contra a Copa América. Tinha, sei lá, um quarto da quantidade de gente que tinha no sábado, no Rio de Janeiro, na mobilização contra o Bolsonaro. Não tinha ninguém. Então, isso daí mostra, mais uma vez, que a esquerda é feita de otária. Eles são manipulados pela Rede Globo, foram manipulados pelo Bolsonaro também, porque ele percebeu que ele ia instigar essa coisa da esquerda aí, antipopular. Foram manipulados, se colocaram numa situação totalmente contra os interesses da população e agora ficam aí. Agora todo mundo finge que não é com ele, né? Não tem mobilização nenhuma contra a Copa América, todo mundo fica fingindo que não é contra eles. Então, vale também pontuar aqui esse problema que é importante. Vasco, valeu o choro, hein? Valeu o choro. Nós temos aí o companheiro Ernesto Abdala Filho. Muito obrigado pelo superchat. Desta vez eu consigo, mandou um bate aqui pra gente. O Sou Eu mandou um joinha pra gente também. Muito obrigado. A Cecília Maria também mandou um super sticker aqui, um smile com um coraçãozinho. O Carlos Adustos mandou um superchat falando, valeu o choro, Henrique Vasco, braços compas, abraço. É isso aí, muito, muito obrigado aí para os companheiros que contribuíram com a reunião de pauta. Já dá para eu e o Vasco, quando a gente sair aqui, tomar um café ali na padaria, porque o café tá ficando caro, né? Hoje em dia tá muito barato tomar café, não. A Gabi, que é a Angelina, né? É. Quem não chora não mama. Exatamente. O Arthur Freitas, ele comenta, na Eurocopa tem torcida no estádio e sem máscara e ninguém fala nada. Também tem essa questão. Tudo que o europeu faz é melhor, é que você não entende isso, cara. Então, na Europa, lógico, lá o pessoal fez o teste, tudo, tem essas coisas, o negócio tá mais controlado. Só que se fosse exatamente igual, assim, tipo, se o pessoal entrasse no estádio aqui na Copa América com teste negativo, já tendo tomado as 2 doses e tudo mais, ia a mesma coisa. Ia ser a mesma coisa, né? A campanha, porque a campanha não é devido à saúde das pessoas, não é uma campanha, né? A questão sanitária é só uma desculpa. A Globo, por exemplo, faz essa campanha aí do fique em casa, da vacina, tudo mais, mas ela é cúmplice dos 500 mil mortos. O que interessa é ela não estar preocupada
com a vida e a saúde da população. Ela está preocupada com seus próprios interesses com o monopólio do meio de comunicação e com os interesses gerais da burguesia como principal porta-voz da burguesia e do imperialismo no Brasil, né? Bom, deixa eu só terminar aqui de dar os bons dias para o pessoal que apareceu depois. O Lino, o companheiro Lino Alves, está aqui com a gente. O Adriano Teixeira está aqui com a gente. O Romeu Lucena falou jogaço, foi mesmo. Inclusive, desmente aquilo que o pessoal fala de que os jogadores brasileiros não querem jogar pela seleção e tal. O pessoal jogou bem, principalmente o Neymar. O Neymar, que é assim, um milionário, que não quer nada com nada. O cara busca o jogo, é impressionante isso daí. Ele que cobrou um escanteio perfeito na cabeça do Casemiro para o último gol. Romeu Lucena, a Eliana Maria de Almeida Monteiro da Silva está aqui com a gente também. E o Arthur Freitas, que é nosso Wikipédia ambulante, diz que o Tite assumiu após a Copa América de 2016. Bom, é isso aí, Vasco. Continuando aqui, eu acho que nós devemos agora fazer a campanha da Escola Marxista. Antes da gente entrar na questão dos atos, aí falta pouco para a gente terminar o programa. Gente, é o seguinte, esse final de semana vai ser a maior parte dos cursos da Escola Marxista com o tema bolchevismo e stalinismo, né? Como você já sabe, mas se você não sabe, a gente explica agora. A Escola Marxista é um curso de formação, já é a quarta que a gente realiza, é o curso de formação política organizado pelos militantes do PCO, normalmente não, sempre com um tema reduzido do que foi a Universidade de Férias anterior. Nós tivemos a Universidade de Férias com o companheiro Rui Costa Pimenta, foi um curso de 15 aulas, se não me engano, né, com o tema stalinismo, né, uma análise, o que foi o stalinismo, uma análise marxista. E aí nós organizamos a Escola Marxista, que é o quê? É o mesmo tema, né, baseado aí no livro do Trotsky, Bolchevismo e Stalinismo, de forma reduzida, para que a gente possa atingir mais pessoas com esse curso de formação política, nos municípios do interior, né, nos bairros das grandes cidades, nas universidades, nos assentamentos, nas ocupações, que mais? Em locais próximos aí das fábricas, nos sindicatos. Quer dizer, são cursos reduzidos para que a gente possa efetivamente chegar até, né, camadas mais amplas aí da população, né, levando o estudo do marxismo e, como o PCO é um partido revolucionário, um partido de ação, levando também, né, a importância da construção do partido revolucionário, do movimento operário, etc. e tal. Então, essa é a importância da Escola Marxista, e esse final de semana acontece na maior parte das capitais no país e tem aula em todos os estados. Se você não se inscreveu ainda, dá tempo. Entre lá em escolamarxista.pco.org.br, lá você se inscreve, tem a lista de cursos. Se por acaso, eventualmente, na sua cidade ou na sua região, o curso já aconteceu, porque vem acontecendo cursos desde o início do semestre, né? Você pode escolher outro local que seja uma data adequada para você. Por quê? Porque o curso vai ser híbrido, vai ser presencial e pelo Zoom. Então, você pode se inscrever em uma cidade que não é a sua também, não tem problema nenhum. O valor do curso é simbólico, apenas R$10, né? E se você quiser adquirir o livro Bolchevismo e Stalinismo, que com uma edição feita pelas edições Causa Operária, revisada e com notas de rodapé, é apenas R$35 e você já ganha o direito de participar do curso, né? Nós teremos aí cursos no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, em Vitória, no Espírito Santo, né? Em Uberlândia, em várias cidades do interior de São Paulo, esse final de semana, em várias capitais do Nordeste, em Brasília. Então, esse final de semana, a maior parte dos cursos. Vasco, tem algum comentário sobre isso? Tem um comentário que o problema do Carlos Adustos, vamos tentar resolver imediatamente aqui. O companheiro está se inscrevendo na Escola Marxista. Só reforço o convite para todo mundo se inscrever na Escola Marxista, que
diante, né, da ascensão aí do movimento popular, tudo, é imprescindível, né, que essa ação aí das massas, que inclusive pode desenvolver para características revolucionárias, seja acompanhada, né, de uma firme teoria revolucionária, que é o marxismo, e o PCO se propõe justamente a disseminar o marxismo aí para que a linha de frente, né, a vanguarda aí da classe operária esteja munida adequadamente da sua principal arma, que é a teoria revolucionária, para a gente levar o movimento adiante. Olha, eu provavelmente estarei no Rio de Janeiro domingo para dar o curso lá. Provavelmente ainda não está confirmado. Amanhã a gente confirma direitinho. Mas nós teremos aí curso em... Deixa eu ver se eu consigo aqui, pelo menos as capitais, né? O pessoal ficar sabendo. Ó, Porto Alegre vai ser no sábado, às 15 horas. Florianópolis, dia 27, às 15 horas. Curitiba, dia 27, às 15 horas. São Paulo. Em São Paulo são vários cursos, né? Então você pode se inscrever aí. Tem curso no centro, curso aqui no CCBP, tem curso na Zona Sul, no extremo da Zona Sul. Tem vários cursos. Mas dia 27, para só registrar um horário, dia 27 às 15 horas. Campinas, dia 27 às 15 horas também. Santo André, dia 26 às 15 horas. Marília, dia 27 às 15 horas. Vitória, dia 25, sexta-feira, amanhã, às 18 horas. Belo Horizonte, dia 27 às 15 horas. Uberlândia, 26, sábado, às 15 horas. Rio de Janeiro, dia 27 às 14 horas. Volta Redonda, dia 26 às 15 horas. No Centro-Oeste, Cuiabá, dia 26 às 15 horas. Campo Grande, dia 26 às 15 horas. Brasília, dia 27 às 15 horas. No Nordeste, Salvador, dia 26 às 15 horas. Recife, dia 27 às 15 horas. João Pessoa, dia 26 às 15 horas. Natal, dia 26 às 15 horas. E no Norte, em Rio Branco, no Acre, dia 26 às 18 horas. Então, não tem como não participar aí. Eu falei só as capitais em algumas cidades, mas vão ter cursos aí em vários locais. Então, se informe, se inscreva em escolamarxista.pco.org.br. Nesses últimos 5 minutos de programa, nós vamos falar sobre os atos. Os atos estão marcados para o dia 24 de julho, os próximos. Uma data horrível, não dá para negar. Horrível, horripilante, macabra, sinistra. Né? Desmobilizante. Nego querendo sair pra rua de novo quanto antes. Para mastigar a jugular do Bolsonaro. E essa operativa secreta, obscura, né? Que você sabe através da Folha de São Paulo que o ato foi marcado no dia 24. Né? E aí, quem é que marcou isso daí? Que reunião que fez daí? Quem é que participou dessa reunião? A gente não participou dessa reunião aí. Que é isso? Exatamente, um negócio muito louco que mostra que a esquerda continua nesse esquema de não vamos mobilizar. Eu queria fazer uma menção aqui. O Osni está falando que está sem som. Estamos sem som? Até agora... Vocês ouvem aí? Vocês ouvem a bela voz do Henrique? Alô, som. A Priscila está dizendo que em Curitiba já foi. Eu acho que já foi mesmo, mas eu pensei que fosse ser marcado o outro. Mas aí os companheiros têm que ver aí. Mas eu sei que tem em outras cidades do Paraná, então se algum companheiro de Curitiba, do Paraná, não conseguiu fazer o de Curitiba, dá para fazer se inscrever em outra cidade, porque vai ser pelo Zoom também. Parece que o som tá bom, o Osni Castro poderia, de repente é com ele lá, né? A companheira Carla, disse que vai ter também o curso PCO Europa, PCO América do Norte, hein? É isso aí. Companheiros, é o seguinte, eu queria fazer uma menção sobre essa questão da esquerda pequeno-burguesa, que ontem teve mais uma plenária daquele povo na rua. E lá, o que acontece? Esse povo na rua é a esquerda antipetista, a esquerda golpista, né? Inclusive, eu vi algumas intervenções. E, assim, praticamente todas o pessoal atacando direto ou indiretamente o PT. E eu não via a plenária, mas eu estava vendo no Instagram os chamados desse povo na rua para plenária. Era só Zé Ruela, que ninguém conhece, e de braços
ficar claro, né? São braços ali, tentáculos do PSOL, né? É PSOL, é o P e PCB, que são é um Que bloquinho são aí apêndices do antipetista. PSOL, né? Exato, um bloquinho antipetista, né? Desde sempre. Né? É o pessoal que ficou a favor do golpe, ou que falava que não tinha perigo de golpe, ou que falava que golpe era a histeria do PT, né? Que se colocou contra defender o Lula, né? Do ataque da direita. E eles ficam aí, né? E isso serve de alerta para o PT, ficam tentando dominar o ato. Né? Eu fiquei sabendo que no Rio de Janeiro quem dominou o ato foi o Wesley Teixeira, do PSOL, que é um homem do Armínio Fraga, que provavelmente está de saída do PSOL, né? Porque ele foi defendido aí pelo Freixo, o Freixo foi para o PSB, muito provavelmente o Wesley Teixeira está de saída para um partido de direita que deveria ter sido sempre onde ele deveria ter sempre estado, né? Num partido de direita. Apesar de que o pessoal gosta desses caras. O pessoal adora o cara direitista dentro do partido, mas aí depois ele sai, né? Como aconteceu com o Jean Willis, que foi para o PT, mas que é um direitista, com o Freixo, como aconteceu com o Cabo Daciolo e outros. Né? E aí eles colocam esses elementos antipetistas para dominar o ato, que é uma coisa muito absurda. O PT é o maior partido, a CUT é a maior central sindical da América Latina, e na minha humilde opinião, né, não por um problema de dominar, etc. e tal, porque não é, né, essa a nossa proposta inclusive é democrática, é que as decisões do ato sejam tomadas pelas organizações, pelo povo, que as pessoas saibam o que está sendo decidido, etc. e tal. Mas a CUT é a maior central sindical da América Latina e natural que eles estejam no carro de som, conduzam um ato. Eu acho democrático isso daí. Mas eu vi lá, né, esse povo na rua, aproveitando a data do dia 24 para ficar fazendo demagogia de que eles são ultra-radicais. Ah, essa data absurda, como se eles, os que defendem o verde e amarelo, não tentando calar os outros na manifestação, etc. e tal, né? Aí aqui, né, das 10. Vamos falar tchau, né? Para dizer adeus. Para dizer adeus, para dizer jamais. Pode voltar direto para nós, se quiser. Pra gente se despedir do público. Já voltou, pô. Voltou? E voltou com a gente rindo aqui. Voltou aqui com a gente. Com o Henrique cantando. Você coçando os olhos, cara. Aí, tá vendo? A gente volta pra esse programa e o programa vira uma palhaçada. O cara canta, coça os olhos ao vivo. Mas pra dar uma aqui, animada na manhã dos trabalhadores. Dessa vez eu consigo, falou em verde e amarelo, travou. Foi bem por aí mesmo. Bom, a gente tá falando o seguinte, que se vier de verde e amarelo, se tentar se infiltrar no ato, vai ser escorraçado. Tem um print do DCO que fala, um aviso ao MBL, se não são bem-vindos ao ato. Está circulando aí nas redes sociais, tem muita gente comentando, e mostra a disposição do pessoal em não deixar a direita se infiltrar. O ato é vermelho, né, Vasco? Para a gente terminar aqui. Vermelho como os nossos microfones aqui, porque ato da esquerda é justamente vermelho. Ó, falando isso daí, ó, vocês podem, no próprio redes sociais do PCO, a gente colocou esse print aí dessa matéria do DCO, vocês podem compartilhar aí, tá viralizando mesmo. E a gente tem outras matérias, inclusive no Diário Causa Operária, falando sobre isso daí, né, que não tem essa de tentar infiltrar. A gente aprendeu com 2013, né? A burguesia pode ter aprendido alguma coisa, né? Mas a gente também aprendeu. E uma coisa que a gente aprendeu, principal, é que a gente não vai mais tolerar que coxinha entre no ato para acabar com o ato. Mesmo que seja algum coxinha disfarçado, a gente sabe detectar, né? Isso daí. E se eles acham que eles são os únicos que sabem agir de maneira com força bruta, tudo. Mas não são os únicos, né? Inclusive, esses atos aqui são atos formados em grande medida por operários, por gente que veio da favela, que mora na favela, que está acostumada com violência, com pessoas da torcida organizada que também estão acostumados com isso daí, né? Então, é o que a gente falou, um aviso à direita. É melhor não ir aos atos. É melhor não ir aos atos. Bom, e a gente não tem mais tempo, amanhã a gente comenta mais sobre isso. Vamos ficando por aqui mais essa reunião de pauta. Vocês vão ver eu e o Vasco aí hoje
em outros programas, porque nós estamos aqui num plantão especial da CLTV hoje e amanhã. Então, a gente se vê ainda hoje em mais um programa, provavelmente no J5. Vocês descobrirão quando chegar a hora. É isso, pessoal. Muito bom dia, obrigado pela audiência. E a gente se vê, então... amanhã tem reunião de pauta, né? 9 horas da manhã, provavelmente vai ser a gente de novo, mas a gente se vê ainda hoje. Bom dia, Vasco. Tem que aguentar a gente aí, hoje e amanhã. É isso aí. Falou, pessoal. Até mais, bom dia. Fiquem ligados, se inscreva, compartilhe, ajude a Causa Operária TV. Falou.